Vasco da Gama e Independente Del Valle na Copa Comebol Sul-Americana, amigo vascaíno. Adversário definido e que vem à altitude do Equador. Vou falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão, como também falar sobre a maior venda da história do Vasco da Gama. O garoto Ryan, né? Nome que o Vasco queria vender nessa atual janela de transferências, sinalizou ao mercado o desejo dessa venda, mas a chegada do Fernando Diniz mudou tudo. O Diniz quer a permanência do Ryan, mas o mercado vem forte para tirá-lo do Vasco. E tem mais um clube interessado da Premier League, dessa vez o Chelsea, tá? Atual campeão da Conference League do futebol europeu. Vou falar também sobre isso com você, uma proposta milionária que os Blues estão dispostos a colocar na mesa do Vasco da Gama. Além disso, falar também sobre a permanência do volante aí, martelo batido, o Jair fica na colina histórica e muitas outras informações para você. Teremos aí pela frente um Acorda Vascão, né? No começo aqui dessa sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, tá dando mole, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante também chegando sempre na parte da tarde para você não perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, chegando pela parte da noite, para também te deixar muito bem informado. Então, amigo vascaíno, você que já curte o nosso canal, já está aqui todos os dias, sempre nos acompanhando, o que eu venho te pedir aqui é o seu like é completamente fundamental, né, para a divulgação do nosso vídeo, e além disso também a sua inscrição. Vamos embora se inscrever aí no canal, venha fazer parte da nossa família, não perca nenhum de nossos programas, apenas basta você se inscrever. Vamos embora juntos, chegar a 153, 154, 160 mil, vamos fazer do canal do Gigante um dos maiores aqui do YouTube vascaíno. Show? Vamos embora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre as oitavas de final, a segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana. O Vasco, como ficou na segunda colocação do Grupo G, não passou diretamente para as oitavas. O Vasco está classificado para os playoffs da Copa Comebol Sul-Americana. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, ó, o sorteio oitavas, né? O sorteio para as oitavas da Copa Sul-Americana estará acontecendo agora nessa próxima segunda-feira, dia 2 de junho, tá? Meio-dia tá marcado o sorteio da Comebol. Irão ser sorteados os confrontos tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E também às 3h30 da tarde estará acontecendo o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Vou trazer isso daqui a você já sobre a Copa do Brasil, porque primeiro eu quero falar sobre a Sul-Americana. Então, como está aparecendo aí na imagem a vocês, ó, o pote 1 é o pote dos times que se classificaram na primeira colocação de cada grupo. Muxuquiruna, Huracan, Universidade Católica, Fluminense, Independente, Godoy Cruz, Lanús e Cienciano, né? Lanús, do grupo G do Vasco, se classificou na primeira colocação. Já o pote 2 são ali os confrontos. Por quê? O pote 1, todas essas 8 equipes já estão classificadas para as oitavas porque se classificaram nas primeiras colocações dos seus respectivos grupos. Já o pote 2 é o confronto entre os segundos colocados da Copa Comebol Sul-Americana e os terceiros colocados da Copa Libertadores. O Vasco da Gama ele vai enfrentar o Independente Del Valle, né? O Vasco ele foi o terceiro pior, meu amigo vascaíno, segundo colocado. Já o Independente Del Valle foi o terceiro melhor segundo colocado aí da Libertadores e por isso esse confronto irá acontecer. Primeiro jogo não tem data marcada, mas tem data estipulada. A ida vai acontecer entre o dia 15 e o dia 17 de julho, ou seja, o Vasco terá mais de 1 mês e 20 dias aí para se preparar. E o jogo de volta entre o dia 22 e 24 de julho. O jogo de ida será no Equador, contra o Independente Del Valle. E o jogo de volta, amigo torcedor vascaíno, será aqui no Rio de Janeiro. O Vasco decide em casa. E na segunda-feira a gente vai ter aí
o adversário se passarmos do Independente Del Valle das oitavas de final, né? O Vasco passando do Independente Del Valle, a depender do sorteio, vai enfrentar aí um desses 8 clubes aí que estão no pote 1. Com relação ao Independente Del Valle, clube chato, não é um clube bobo. Independente Del Valle é um clube aí que apareceu muito para o cenário do futebol sul-americano nesses últimos anos, né? Não à toa, conquistou 2 títulos sul-americanos recentes, um em 2019 e um em 2022. São 2 títulos da Sul-Americana, 3 títulos, perdão, da Sul-Americana nesses últimos 3 anos, né? 2 da própria Sul-Americana e uma Recopa Sul-Americana. Então, são 3 títulos sul-americanos e 2 da própria Sul-Americana. Inclusive, dentre esses 2 títulos, 2 adversários foram derrotados: São Paulo e Flamengo. São Paulo foi um time que o Independiente Del Valle derrotou, né, conquistando a Sul-Americana, e em uma das recopas que o Independiente Del Valle conquistou foi em cima do próprio Flamengo. O Independente Del Valle tem a seu favor o fator altitude, uma equipe chata por conta da altitude. O estádio aí do Independente Del Valle fica a 2.800 metros acima do nível do mar, então vai incomodar. É um confronto que, assim, de longe, é um dos melhores para o Vasco nessas oitavas de final da Libertadores. Tinha equipes mais tranquilas de se enfrentar. Tinha o que eu falei ontem para vocês, o Bucarama, tinha o Boro. Esqueci o nome desse time aí que eu tava comentando com vocês ontem. Mas, cara, é melhor enfrentar o Independente Del Valle, na minha opinião, do que, por exemplo, um Bahia, um Bolívar, uma Universidade do Chile, um Central Córdoba. Então o Vasco tem um adversário aí que dá para enfrentar, mas não é uma equipe boba, tá, meu amigo? Muito pelo contrário, é uma equipe chata, e passar pelo Independente Del Valle, por ser uma equipe que nos últimos 6 anos conquistou 2 Copas Sul-Americanas, vai dar uma cancha, entendeu? Vai dar uma moral. O Vasco passando do Independente Del Valle vai chegar com muita moral para as oitavas de final, até porque o Vasco vai decidir em São Januário, então tem esse fator casa decisivo a seu favor, né? Independente Del Valle, que é conhecido, amigo torcedor vascaíno, como El Mata Gigantes, né? Não é por acaso, porque o time equatoriano aí nessas campanhas de sul-americanas conquistadas eliminou diversas vezes clubes considerados maiores em peso, né, de camisa, e passou por cima, sem medo, não tem medo de jogar contra clubes maiores que o próprio Independente. É um clube muito conhecido que ganhou muita força, então é bom ficar de olho, mas está definido: Vasco e Independente Del Valle, e na segunda-feira a gente saberá quem será aí o adversário do Vasco da Gama caso passemos pelo Independente Del Valle, já olhando para as oitavas de final. E na segunda a gente também terá, né, aí uma noção de quem irá enfrentar na Copa do Brasil. Tá aparecendo aí na imagem a vocês os 16 classificados para as oitavas. O Vasco está, diferente, né, da Sul-Americana, que fará parte dessa repescagem, o Vasco está diretamente classificado para as oitavas da Copa do Brasil. O Vasco poderá enfrentar qualquer um desses outros 15 clubes, né? Atlético Paranaense, que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, equipe que o Vasco eliminou nas quartas de final da mesma Copa do Brasil no ano passado. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô, São Paulo. Então são esses os 15 adversários. O sorteio é aberto, não tem aí nada, né? Nenhum tipo de diferença. 16 times ali, meu amigo, pega 2 bolinhas e é exatamente assim que vai acontecer. Então, segunda aí, grave no seu relógio, ao meio-dia, sorteio da Libertadores, para o Vasco saber, caso passe o Independente Del Valle, quem irá enfrentar nas oitavas do Sul-Americano, e às 3h30 da tarde, sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Animado, vascaíno? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O torcedor vascaíno, confronto tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana só irão acontecer após a parada do Mundial. Mas amanhã já tem Vasco da Gama e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, tá? Amanhã de novo veremos Fernando Diniz e a rapaziada do nosso Vasco da Gama juntos buscando essa vitória importante no Caldeirão. E aqui para você, nessa manhã de sexta-feira, eu venho dar um recado importantíssimo, tá? Se você ama o Vasco, é porque você tá aqui.
e automaticamente, se você ama o Vasco, você ama futebol. E você já pensou, de verdade mesmo, você já pensou em se divertir e, além de tudo, ganhar dinheiro, tanto com o Vasco quanto com o futebol? Eu acho que não, né? E aí você já tá passando aí na cabeça que é uma bet. E lá vem o Lucas vai falar de bet. Não, amigo, não vou falar de bet, não vou falar de casa de apostas com você. Eu quero falar da Inplay. Você conhece a Inplay? Não? Então vou te explicar agora, né? Vou te falar agora o que é a Inplay. A Inplay é um fantasy game. O fantasy game é uma espécie de jogo em que você vai se divertir e não tem como principal objetivo o dinheiro em si, mas o divertimento. O Cartola, por exemplo, é um fantasy game. O Rei do Pitaco, por exemplo, é um fantasy game. E a Inplay também. Tá aparecendo aí na imagem a vocês agora a Inplay. Vocês estão vendo lá em cima as 1,8 moedas. Essas moedas são moedas da própria Inplay, da própria plataforma, né? E são essas moedas aí que fazem o jogo andar. É com elas que eu me divirto, é com elas que eu brinco, é com elas que eu entro nos campeonatos, que eu participo dos snaps e é com elas também que eu posso ganhar dinheiro. Por exemplo, eu tenho 1.800 moedas nesse momento, mas se eu chegar a 500 mil moedas, eu consigo tirar R$ 500. Esses são os campeonatinhos aí, ó. Tudo relacionado à partida de amanhã de Vasco e Red Bull Bragantino. Um eu preciso de 1.000 moedas, aí tem os snaps que eu preciso só de 200 moedas, ó. Mais de 80% de precisão no espaço do Vasco no jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã por 200 moedas. Eu acho que o Vasco vai ter mais de 80% de precisão. Então já dei meu check. Tietchan dará mais de um chute? Acho arriscado. Cartão pro Vasco no primeiro tempo? Acho arriscado. Mais 60% de posse? Acho ok. Gol Tietchan no jogo também acho arriscado. Tô com pouquíssima moeda para ficar jogando elas assim. Então, vamos para os campeonatos. Os campeonatos é nada mais, nada menos do que vários desses snaps, ou seja, várias perguntinhas rápidas numa coisa só. 1.000 moedas, 250 moedas. Eu vou nesse de 250 moedas, ó. Aí tem até os grátis, que eu preciso ver o videozinho para fazer. Mas é Inter e Fluminense, Grêmio, né, e Juventude. Pô, eu quero fazer de Vasco, então vou nesse de 250 que é baratinho, dá para dar uma brincada e gastar poucas moedas. Mais de 4 escanteios do Vasco no primeiro tempo? Sim, eu acho que o Vasco vai dar um amassinho no Red Bull Bragantino amanhã, ainda mais por ser em São Januário. Mais 60% de posse de bola? Não. Mais de 7 chutes do Vasco? Sim, acho que sim. Mais de 15 chutes do Bragantino no jogo? Não. O Bragantino não vai dar essa pressão no Vasco, não. Mais 5 amarelos no jogo? De um modo geral, São Januário é sempre um jogo muito quente, então eu vou no checkzinho, vou no sim. Vasco dará mais de 7 chutes no gol? Sim. Vasco vai dar mais de 7 chutes no gol amanhã contra o Red Bull Bragantino. Mais de 10 escanteios no jogo? Acho que sim. Mais de um impedimento do Bragantino no jogo? Um impedimento, sim. Mais de 2 chutes de John não vai dar nenhum chute, quanto mais 2. Lucas Piton cometerá mais de uma falta? Sim, acho que sim. Então, ó, tá finalizado. Fiz o meu joguinho e eu tenho a possibilidade, é claro, de ganhar mais moedas se eu acertar os resultados. A Inplay é isso. Aí tem os campeonatos, como eu mostrei os grátis, a Mirassol Esportes, se eu quiser jogar. E vou até jogar esse joguinho depois que eu fechar aqui com vocês, porque eu preciso de dinheiro. Tô sem moeda, então preciso recuperar essas minhas moedas. E o macete é fazer esses jogos grátis. Aí tem o ranking, ó. João Batista liderando os campeonatos com 74. Eu tô mal lá na 8ª colocação com 16. Mas nos snaps eu mando. Nos snaps eu tô com 130 pontos. João Batista aí comendo poeira com 126. Aí tá a rapaziada toda aí, ó. Maciel. E tem muita gente junto aí no ranking dos snaps, né? No nosso campeonatinho. Então, cara, em play é isso. Tá vendo? O que eu posso. Lucas, como eu posso ganhar dinheiro com a Inplay? Eu posso ganhar? Pode. Não precisa ser bom. Eu tô mal, tava com mais de 25 moedas, caí, perdi tudo, cara. Mas nunca gastei dinheiro. Se eu quisesse agora, eu botaria 10 reaisinhos para recuperar mais moedinhas. Mas eu quero recuperar as minhas moedas jogando, me divertindo. E aí, se eu chegar a 100 mil moedas, eu posso trocar por 100 reais. Se eu chegar a 250 mil moedas, eu posso trocar por 250 reais. E eu não vou colocar uma grana, um tostão. Então você se diverte, você brinca. Você tá lá no meu grupo da Inplay, a gente brinca, vê quem sabe mais de futebol. O Sérgio está direto aqui comigo, o João está direto aqui comigo. A gente já tem uma relação maneira só com a Inplay. Então a Inplay é isso, é divertimento, é brincar com a rapaziada e ainda dá pra tu tirar um cascalhinho se for bom. Eu tô mal, mas prometo que vou me recuperar. Então corre pra Inplay, melhor plataforma aí de futebol, eu garanto pra você. Link na descrição e no comentário fixado. Fechou? Ó, beijão pro rapaziada da Inplay que também tá dando uma moral gigantesca aí pra gente. Agora, fiquem com o restante do vídeo que tá cheio de informação. Fui! O meu amigo vascaíno corre pra Inplay, né? Vem fazer parte aí da nossa família também por lá. E só pra fechar aqui
você indo para Inplay, vá lá, cara, e se torne membro da nossa página. Você clicando aqui no link depois do vídeo, se torne membro, porque isso é fundamental também aqui para o crescimento do nosso canal. Show? Vamos prosseguir com o vídeo então? Vamos trazer mais novidades para você aí, amigo torcedor vascaíno. Quero falar, antes de entrar no assunto Ryan, sobre o assunto Jair, né? Ontem, no Boa Noite Gigante, eu já havia colocado isso para você e se confirmou, cara. O Jair, o Vasco, ele ainda não sentou na mesa para conversar com o Jair com relação a uma renovação de contrato, mas a informação que eu tenho para trazer a você neste Acorda Vascão de forma até ainda inicial é que o Jair ele vai permanecer no Vasco até o final de 2025, tá? Houve uma reviravolta nessa situação, eu falei com vocês no Acorda Vascão de ontem também, não à toa o título foi Reviravolta, porque o Jair, de um jogador dispensado, hoje se tornou uma peça importante para o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho não mudou de opinião, segue achando o salário do Jair alto, muito alto inclusive, R$ 900 mil. É completamente compreensível hoje o Vasco entender que o Jair recebe a mais daquilo que ele está entregando, e é uma realidade. O Jair não estava entregando, o Jair não era uma peça titular no time do técnico Fábio Carille, e esse foi um dos motivos que fez o Vasco entender a necessidade de negociá-lo, porque o Vasco tinha o Jair como um dos jogadores top 6 de salários dentro desse elenco, ele era um dos 6 jogadores que mais recebiam dentro do elenco do Vasco, que nem titular era. Então a ideia do Vasco, eu não vou ficar criticando aqui à toa. Ideia certa, a gente tem um jogador de R$ 900 mil, que recebe um dos 6 maiores salários do elenco e não joga nem como titular, amigo. Então, vamos negociar esse rapaz aí, esse jogador, o quanto antes. Mas o Fernando Diniz chegou e o Diniz é um técnico que sempre sonhou em trabalhar com o Jair. Então, se a ideia do Vasco era negociá-lo, com a chegada do Diniz, tudo foi por água abaixo. O Diniz usou o Jair na terça-feira contra a equipe do Melgar. O motivo foi porque o Hugo Moura estava suspenso, o Hugo Moura foi expulso contra o Puerto Cabello, então ficou essa posição vaga e o Diniz quis usar o Jair. E, meu amigo, a expectativa é que amanhã, contra o Red Bull Bragantino em São Januário, novamente o Jair entre. E aí, o Jair entrando é mais uma confirmação de que, de fato, ele não será negociado. Amanhã teremos o Hugo Moura novamente suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no último final de semana, na partida, contra... O Vasco enfrentou... Não foi o Fortaleza? Quem o Vasco enfrentou na última partida do Campeonato Brasileiro, gente? Deu branco. O Vasco enfrentou o Fortaleza, 3-0. Fluminense, perdão. Contra o Fluminense, ele leva o terceiro cartão amarelo. Então é desfalque agora, amanhã, contra a equipe do Red Bull Bragantino. E a expectativa é que o Jair entre. Só que o Jair entrando, ele completa o seu 7º jogo. E aí não conseguirá mais ser negociado com nenhum outro clube brasileiro nessa próxima janela. E praticamente vai confirmar a sua permanência no Vasco da Gama, né? Até recentemente o Ceará, que o Vasco da Gama ofereceu ao Jair para uma negociação, tentou aí retomar esse contato com o Vasco da Gama para andar nas tratativas para o Jair, mas a postura do Vasco já mudou. O Vasco, que ofereceu o Jair ao Ceará nesse momento, já deixou muito bem claro que o volante vai continuar e não será mais negociado neste momento, tá? Pelo que foi dito ao próprio Ceará, a diretoria cearense, é que o Jair conversou com o Fernando Diniz e a diretoria do Vasco e disse que gostaria de permanecer para cumprir o seu contrato. Além disso, também o Diniz gosta muito do jogador e quer trabalhar com ele durante esse ano de 2025, né? Então, a janela aí está encerrada, pelo menos nesse primeiro momento. O Jair vai cumprir o seu contrato com o Vasco. A parte de sentar para uma renovação é outra mais para frente. Entretanto, por enquanto, até o final de 2025, teremos Jair no Vasco da Gama. Eu trago aí as palavras para você entender mais um pouquinho de toda essa situação, tanto do Jair quanto do Diniz, na última terça-feira após a partida contra o Melgar, quando ambos, que é o técnico, falando que gostaria da permanência do Jair, e o próprio Jair confirmando que gostaria de permanecer no Vasco. Se liga só. Eu tô tranquilo, tô treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele falou que queria contar comigo esse jogo. Eu falei pra ele que eu tava sempre à disposição, que a minha vontade é jogar, é ficar. Mas quem está resolvendo isso é o meu empresário, né, com a diretoria. E é isso, minha vontade é ficar, trabalhar. Sempre tive vontade também de trabalhar com o Diniz, hoje estou tendo essa oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. Na minha intenção, a partir de agora, é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes, acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Meu amigo torcedor vascaíno, então Jair
fica no Vasco da Gama. E para fechar o vídeo, falar com você, né, amigo vascaíno, sobre Ryan, né? Ryan que simplesmente em 5 jogos com a camisa do Vasco da Gama sob o comando técnico Fernando Diniz, virou a chave. O jogador hoje em 5 partidas, ou seja, hoje, após a chegada de Diniz, tem 2 gols marcados, é o segundo do time nesse quesito, tem 13 finalizações, é o primeiro do time nesse quesito, tem 5 finalizações do gol, primeiro do time nesse quesito, tem 10 dribles certos, é o segundo do time nesse quesito, 14 ações na área do rival, terceiro do time do Vasco nesse quesito, e 25 duelos ganhos, o segundo do time. Ryan, nitidamente, né, é o grande destaque do Vasco na era Diniz. Ele já era um jogador que chamava a atenção do mercado europeu, agora está chamando mais ainda. Só que antes o Vasco queria negociá-lo. Agora, com a chegada do Diniz, a situação simplesmente mudou. E ontem, o canal Na Torcida Vascaínos apurou que o Chelsea está interessado na contratação do Ryan, amigo torcedor vascaíno. O Chelsea pretende, inclusive, de acordo com informações do portal, acelerar as negociações para adquirir o jogador antes do Mundial Sub-20. O Chelsea acredita que o Mundial que vai acontecer no meio do ano, onde Ryan será com toda certeza convocado, pode valorizar ainda mais o atleta. Então, por isso, o clube inglês pretende aí sinalizar com uma oferta entre 15 a 20 milhões de euros nesses próximos dias. Hoje, o euro está aí, né, meu amigo vascaíno, na casa dos 6,44. Então, a gente falando de 15 milhões de euros, a gente está falando de 96 milhões de reais. A gente falando de 20 milhões de euros, estamos falando de 129 milhões de reais. Então, entre 96 a quase 130 milhões de reais é que o Chelsea pretende colocar na mesa do Vasco da Gama para comprar os direitos econômicos do jogador. Informação é que o interesse do Chelsea pelo Ryan surgiu a partir do trabalho do scout brasileiro Alisson Marins, que repassou informações sobre o atleta para Sam Joel, que é o chefe dos scouts internacionais do Chelsea. A avaliação do Ryan foi considerada muito positiva e logo em seguida encaminhada para Joel Shields, que é, no caso, o diretor de futebol do clube, e para Paul Winstanley, que é o diretor esportivo do próprio clube inglês. De acordo com informações, o técnico Enzo Maresca do Chelsea já teria até aprovado, né, a contratação do Ryan. O clube, entretanto, por sua vez, nesse momento, deseja manter aí o jovem talento por conta do Fernando Diniz, que na última entrevista coletiva mesma que eu trouxe aqui a vocês, onde ele fala sobre a permanência do Jair, ele fala que vender o Ryan agora seria praticamente perder dinheiro, que estaria vendendo o Ryan no valor muito abaixo daquilo que ele realmente vale. O Fernando Diniz acredita que o Ryan não conseguiu desenvolver, colocar esse potencial todo para fora, e o objetivo principal dele aqui, não o principal, mas um dos principais dele no Vasco, é retirar do Ryan esse potencial. Ele acredita que o Ryan tem um potencial muito guardado, e o objetivo dele vai ser colocar isso tudo para fora automaticamente. Se o Ryan hoje já está valorizado, já vale 120 milhões, quem dirá quando o Diniz fazer esse moleque jogar bola? É fazer uma venda de 200, 210, 220 milhões de reais, uma venda para entrar para a história e se tornar a maior da história do Vasco da Gama. Boa notícia? Deixa aí nos comentários. Eu agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas, né, meu amigo, dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades para vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.